Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando esse trabalho aqui que se chama Podcast Conta Tua História. Eu sou Fábio Augusto e a partir de agora, todas as quintas-feiras, teremos esse compromisso. Hoje, exclusivamente, estamos começando agora, 18 horas e 6 minutos, mas todas as quintas-feiras, nosso compromisso será a partir das 19 horas. E o nosso podcast é, como o próprio nome já diz, Conta a Tua História. Nós iremos trazer algumas personalidades do nosso estado, da Paraíba e quem sabe nacional também, para contar um pouco da sua trajetória de vida. E nesse programa de hoje, de início, nós teremos a honra, a satisfação de receber aqui a pessoa chamada Cícero Lucena, que hoje está no cargo pela terceira vez de prefeito da nossa cidade, da nossa querida João Pessoa. Então, vou começar logo desejando, seja bem-vindo, prefeito, ao nosso programa podcast. Conta a tua história. É uma satisfação, uma honra tê-lo aqui, prefeito. Boa noite, Fábio Augusto. Primeiro, lhe cumprimentar e a todos que terão a oportunidade de nos assistir e desejar a você sucesso, né, nesse novo projeto como jornalista. Dizer que é muito bom você sempre procurar inovar e querer fazer coisas diferentes e da melhor forma possível. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Pois é, prefeito, eu agradeço suas palavras aí e contar sempre com você. Se inscreve lá em nosso canal, hoje exclusivamente está sendo transmitido pelo canal do portal Pauta PB, porque tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas a partir da próxima semana pode se inscrever lá no canal Conta a Tua História, que nós iremos fazer todas as transmissões por lá. Inclusive, esse programa de hoje vai estar lá também, assim que encerrarmos esse programa de hoje, estará lá no canal Conta a Tua História. Mas vamos lá, ele que tem 66 anos de idade, está como prefeito de João Pessoa pela terceira vez, já foi governador da Paraíba, já foi senador, já foi ministro, cara que dirigiu um dos maiores sindicatos que tem em nosso estado, que é o Sinduscom, prefeito Cícero Lucena. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco, né, de início, falasse um pouco dessa sua trajetória, essa sua ligação que o senhor tem, que o senhor cresceu, né, praticamente aqui, criou toda a sua família aqui em nossa capital, João Pessoa. Fábio, na verdade eu nasci em São José de Piranhas, que eu chamo de carinhosamente minha querida Jatobá. E aos 9 anos de idade, nós tivemos que ir morar no Piauí, porque o irmão nosso mais velho tinha ido trabalhar em Teresina e depois mandou buscar toda a família para ir para Teresina. Lá nós ficamos até 1966, quando então meu pai, naquela oportunidade, eu sou o caçula da família, ele entendia que pelas condições culturais na época de Teresina, ele não conseguiria educar os filhos como ele gostaria de educar, formando, encaminhando na carreira, que era um sonho de todo nordestino, de todos os pais, né, que é educar os seus filhos. Meu pai nasceu no Brejo, minha mãe no Sertão. Então, em 1966, nós viemos morar em João Pessoa para que a gente tivesse a oportunidade. E algo que me marca muito é que João Pessoa tem essa característica de acolher as pessoas, de acolher bem. Nós que somos pessoas paraibanos e que moramos aqui, continuamos praticando isso, mesmo com o crescimento da cidade. E aqui eu cheguei aos 9 anos de idade, né? Eu morei ali no centro, perto do Mercado Central, na Avenida Tabajara, esquina com Francisca Moura, estudando na escola modelo atrás do Liceu Paraibano, escola pública municipal. De lá eu perdi meu pai muito cedo, perdi com mais 3 anos após a gente chegar aqui. Nós fomos morar ali no bairro dos Estados, numa casa que na época meu pai, como agente fiscal aposentado, tinha tomado um empréstimo no Montepio, né, que era o Instituto de Previdência do Governo do Estado. E moramos ali no bairro dos Estados. Fui fazer o segundo grau correspondente hoje no Santa Júlia, né? Depois também estudei no Liceu Paraibano quando cheguei no Científico e depois fiz o último ano no Pio XII, né, que meu irmão Solon
Eu já estava estudando engenharia, já trabalhando, e me proporcionou essa oportunidade de estudar o terceiro ano no Pio 12 para me preparar para o vestibular. E fiz o vestibular de engenharia, passei em 1975, e no ano seguinte fiz o vestibular para arquitetura, que também passei nessa Universidade Federal da Paraíba. Então, nós começamos nessa condição. Nesse período, eu já tinha perdido o irmão mais velho, Emerson, né, que originou, inclusive, o nome de Messinho. Meu pai também já tinha falecido. E aí, Solon, ao terminar o curso de engenharia, abriu uma empresa, né, de construção civil e me colocou como sócio dele. Foi aí que o senhor começou a sua trajetória na construção civil. Exatamente, com em torno de 16 a 17 anos, então... Novo ainda, né? Novo, jovem. Bastante jovem, mas a gente, filho de funcionário público naquela época, com bastante dificuldade, minha mãe com bastante dificuldade financeira, mas tinha esse meu irmão solteiro, Solon, né, que deu, vamos dizer assim, o conforto da perca do meu pai, que ele era um dos mais velhos, e tivemos uma ótima e feliz convivência. E ele então abriu essa empresa e me botou como sócio. Na época eu não tinha idade de ser sócio de empresa, mas tinha um mecanismo jurídico de anuência da mãe para que eu pudesse assumir os compromissos. Então eu participei a partir daí da empresa, dividimos, vamos dizer assim, tarefas e missões. Ele cuidava das obras, cuidava, vamos dizer assim, da parte técnica, que eu não tinha formação para isso. E logo em seguida também entrei no curso de engenharia, né, 1976.1, né, foi o meu primeiro semestre, e comecei então a fazer a parte administrativa da empresa e também a parte de compras da empresa e de concorrência. Era eu que preparava, obviamente, sob a orientação técnica dele. Bom, a partir daí, logo aos 19, 20 anos de idade, eu entrei no Sinduscon, né? Até antes de ontem completou 44 anos. Eu já participei da fundação do ao lado de Haroldo Lucena, de Walter Vinagre, de Carlos Vieira, de Raimundo Nunes e de outros companheiros da época. E eu fui o terceiro presidente, com cerca de 24 anos de idade. Muito jovem, né? 24, 25 anos, exatamente. Eu fui presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Para você ter ideia, quando eu tinha 28, 29 anos, na Constituição de 88, a gente considerava desigual. Naquela época tinha um procedimento muitas ganhava somente as grandes empresas e tirava a chance da gente ter as empresas menores participarem. E aí nós conseguimos colocar na Constituição de 88 que 30% de qualquer obra, por maior que ela fosse, tinha que ser feita por empresas locais. Foi uma luta muito grande, mas nós conseguimos, todos os sindicatos se esforçaram nesse sentido. Isso foi uma luta nacional? Foi uma luta na Constituição do Estado. Do Estado da Paraíba. E aí nós conseguimos e saímos avançando. Tínhamos a nossa construtora, saímos construindo, né, principalmente para a obra pública, até que veio o advento de 82 aproximadamente. Na política, eu tinha uma posição política ligada ao PMDB por conta de Humberto Lucena, que era primo de meu pai. Primo, né? Mas que nosso pai sempre orientou para que a gente o acompanhasse. Até meus irmãos mais velhos eram motoristas de Humberto. Quando ele chegava, papai emprestava o carro. Era uma relação muito amiga e muito próxima. E aí eu, de repente, fui convocado em 1990, né, com 32 anos de idade, aproximadamente, para disputar a eleição. Reagi inicialmente, porque o meu projeto era empresarial, mas terminei saindo candidato de Ronaldo Cunha Lima, onde fomos vitoriosos. Quando eu entrei... Disputou contra quem, prefeito? O Wilson Braga. Wilson Braga, né? Quando eu entrei na campanha, o Wilson Braga tinha mais de 76% e Ronaldo Cunha Lima tinha em torno de 6%. E o Wilson Braga tinha aquela
sempre teve aquela fama de ser o pai dos pobres, não é isso? Tinha Isso, aquele junto com a apelo esposa, popular, Lúcia Braga, junto né? com Lúcia. E aí com o Ronaldo a gente tivemos a felicidade de eu ficar cuidando da estrutura da campanha e Ronaldo visitando o estado todo, fazendo verso. Naquela época tinha comício, né? Tinha uma série de coisas. E aí fui vice-governador de Ronaldo. E ao lado de Ronaldo, nós então substituímos Tarcísio Miranda Buriti, encontramos o estado com algumas folhas atrasadas, em torno de 6 folhas atrasadas, e a minha experiência Era uma empresarial época difícil, né? muito difícil. E o Banco do Estado fechado, aquela coisa toda. Mas Ronaldo me deu uma oportunidade, pela minha experiência como da iniciativa privada, e nós administramos, né, o Estado juntos, né? Então, atualizamos a folha, criamos o calendário de pagamento, reabrimos, eu fui delegado por Ronaldo para que reabrisse o Paraiban, conseguimos reabrir o Banco Paraiban, até que em 94 eu assumi o governo do Estado, e no governo do Estado, então, nós também nos esforçamos bastante. O PMDB, na época, que era o meu partido, teve um excelente resultado. Nós conseguimos eleger Ronaldo e Humberto Lucena para o Senado, já tinha Ney Suassuna, né, como senador, e aí nós tivemos a oportunidade também de eleger 6 ou 7 deputados federais, 26 deputados estaduais, eu no governo, né? E o ano seguinte o partido então me indicou para compor o governo de Fernando Henrique Cardoso como ministro de Integração Regional. O senhor estava como governador do estado em 1994. Teve a Isso. eleição estadual. Uhum. Por que não disputou a reeleição, já que podia? Naquela época não podia. Não podia? Não tinha ainda o mecanismo De da reeleição. reeleição. O mecanismo de reeleição surgiu após a eleição de Fernando Henrique Cardoso, antes do término do primeiro mandato dele, é que foi votado o mecanismo de reeleição. Aí o candidato escolhido do grupo foi Antônio Mariz para governo, Humberto e Ronaldo candidato. O slogan de campanha naquela época, que a eleição era 3 de outubro, era no dia 3, voto nos 3. Aí foi nessa época que o senhor já migrou para o governo federal, já teve a oportunidade. O partido, o PMDB, a nível nacional, me indicou para ser ministro de Fernando Henrique Cardoso, ao lado, na época, de Temer. Temer não quis, foi ser presidente da Câmara, do ministro Jobim para a Justiça e Odacy Klein para o Ministério dos Transportes. Então foram os 3 indicados pelo PMDB. Quando foi em janeiro, março de 96, o PMDB, Humberto, Ronaldo, queria que eu viesse ser candidato a prefeito de João Pessoa, e Fernando Henrique Cardoso, naquela oportunidade, tinha pedido a nós, que era ministro, que ninguém saísse para não, vamos dizer assim, desestruturar o governo, fazer mudanças em função da luta que estávamos para a estabilização da economia, por causa do Plano Real, né, que tínhamos enfrentado uma inflação muito elevada. Mas, de repente, José Serra, era ministro do Planejamento, saiu para ser candidato a governo, a prefeito de São Paulo. Então, aumentou muito a pressão do PMDB para que eu fosse. Nós temos alguns detalhes muito interessantes nesse processo, porque eu vim ser candidato, né, tive que comunicar a Fernando Henrique Cardoso, e ele foi muito correto com a gente, no sentido de que não só aceitou, como também aceitou a nossa sugestão naquela oportunidade, onde nós defendemos o nome do nosso secretário executivo na época, que era Fernando Catão, hoje conselheiro aqui do Tribunal de Contas, que era um técnico por demais reconhecido, né, a nível do governo federal, muitas atribuições. Fizemos juntos a mudança do projeto da transposição do Rio São Francisco, porque quando chegamos no Ministério, a entrada das águas do Rio São Francisco só entrava pelo sertão da Paraíba. Fomos nós que criamos a condição de ter o eixo leste, onde pegou em Monteiro, entrou água pelo Rio Paraíba, porque como governador em 94 nós enfrentamos, por exemplo, uma seca que teve cidade que a gente teve que transportar água de trem,
porque não tinha nem mananciais próximos para que o carro-pipa pudesse transportar. abastecer, né? Então, essa experiência fez com que, ao chegar no Ministério, a gente alterasse o projeto, né, e colocamos, graças a Deus, que era o eixo mais barato e que responderia mais rápido. Até porque, pensando no futuro, João Pessoa um dia vai tomar água do Rio São Francisco. Então, no momento em que a gente botou a água, né, no leito do Rio Paraíba, tá certo? A água do Rio São Francisco, e o Rio Paraíba deságua aqui no mar, né? Foi a garantia de olhar, de cuidar e de se preocupar com o futuro. Isso era que ano? planejamento. Isso era que ano? Isso foi em 1995. 95, né? Desde aquele 95. tempo já tinha essa luta para poder trazer esse eixo leste para Monteiro. Não tinha. Nós é que colocamos. Então, desde aquela época, vocês lá, o grupo fomos nós que político... colocamos, fomos nós que iniciamos o projeto, tá certo? E fizemos com que esse projeto fosse, inclusive, o que saiu mais rápido. Porque era o mais viável, economicamente, e dava uma resposta mais rápida. Mais rápido. Então, tivemos essa oportunidade. Em 96, eu vim ser candidato aqui em João Pessoa. E como foi a aceitação nessa época? De A aceitação popular dessa época de Cícero? Cícero tinha sido governador, foi para o governo federal. Foi, eu vim para pesquisa, eu acho que eu comecei em terceiro lugar, ou foi quarto lugar. Disputou contra quem? Eu disputei contra Lúcia Braga, Nádia Paletó, Chico Lopes e eu. Éramos os 4 candidatos. Eu fui para o segundo turno com Lúcia Braga, né? E ganhamos a eleição. Eu governei por 4 anos. Nessa época ainda era do MDB. Ainda era do PMDB. PMDB. Né? E aí ganhamos a eleição, recebemos a prefeitura também com 6 meses de salários atrasados. O senhor sucedeu o Chico Franco. 6 meses de salário atrasado. Graças a Deus conseguimos equacionar essa questão. Tivemos momentos de muita dificuldade, mas também de muita alegria. Eu me recordo, Fábio, que no primeiro dia de posse, em 1997, em janeiro, eu pedi uma audiência a Dom Marcelo Pinto Cavalheiro, que era o arcebispo da nossa cidade. E ele nos recebeu, a mim e a Laura Emília. Eu tomei posse no domingo, na segunda-feira, 5 horas da tarde, na casa paroquial do bispo, ali de trás da catedral. E ele, com a sua sabedoria, me levou para a parte posterior da casa, no primeiro andar. E ele disse: meu filho, veja como são as coisas de Deus. Enquanto o olho esquerdo sorri com a beleza da criação de Deus, que é o pôr do sol lá em cima no platô de Santa Rita, o meu olho direito chora com essa chaga social que é o lixão do Roge. E isso marcou muito, né, esse momento nosso. Eu conheci o problema do lixão do Roge, que estava a 1,2 km da prefeitura. Tinha mais de 200 famílias que sobreviviam de forma desumana no lixão do Roge. E eu fiz um propósito, quando saí de lá, que eu iria fechar o lixão do Roge, iria tirar as famílias. A relação que eu deixei em Brasília, não só como Catão, como ministro, mas com Gustavo Krause, por exemplo, ministro da Fazenda, depois virou ministro do Meio Ambiente. Eu então fui buscar dinheiro para construir as casas. Foi o meu primeiro dinheiro que eu fui buscar em Brasília para construir os apartamentos dessas famílias que sobreviviam de forma desumana. Tanto que no 4º, 5º dia da nossa gestão, eu estava trabalhando, Laura Emília me liga chorando, porque ela estava no lixão do Roge e tinha visto criança disputando alimento com urubu. Né? Uma imagem muito forte. Uma imagem muito forte. Nós temos, inclusive, um vídeo no YouTube, são 16 minutos, que é o fim do lixão do Roge, que retrata um pouco o que foi feito naquela época. Conta toda a história, né? Conta toda a história. E aí eu disse: Laura, você vai e procure, tá certo, uma casa, alguma coisa, que nós vamos abra uma creche. E em 60 dias, as crianças do lixão do Roge tinham uma creche, no Roge. No primeiro Natal... Em 60 dias? Em 60 dias, nós fizemos uma creche para as crianças não estarem mais disputando o alimento. No primeiro Natal de 1997, às 16 horas da véspera do Natal, Dom Marcelo Pinto Cavalheiro estava celebrando uma missa e todos os catadores de lixo
estavam recebendo a chave do apartamento já feita a mudança. Primeiro ano. Uma obra que eu fazia questão de passar lá. Poucos meses de gestão, né? Não tinha nem feito Menos, nem um ano. nem um ano. Nem um ano. Mas eu tinha conseguido o dinheiro em Brasília, até março eu consegui o Tinha dinheiro. um bom trânsito, né, lá? Graças à minha relação com todos os ministros. E aí a gente fez o projeto. Na época, o secretário era Potengi Lucena. E eu brinquei com o Potengi que quando chegou o dinheiro, eu disse, Popó, essa obra você está pensando em fazer em quantos meses? Ele disse, olha, 12 meses dá para a gente fazer. Eu disse, não, eu quero para o Natal. E aí nós montamos uma operação onde trabalhava noite, sábado, domingo, e na véspera do Natal entregamos as chaves já com as pessoas, celebramos a missa com as pessoas em casa. Construímos uma creche, criamos a correspondente que depois saiu a Bolsa Educação, para que as crianças que moravam no lixão, que lutavam a sobrevivência para complementar a renda, nós demos a Bolsa Escola, desde que ele estivesse na escola. E então foi essa a grande, vamos dizer assim, a obra que marcou minha vida após, né, também a gente, em 2003, fecharmos o lixão do Roche. Né? Foi o grande marco das suas duas primeiras gestões. Sem dúvida, nós tivemos a felicidade, assim, socialmente falando, ambientalmente falando, foi uma obra maravilhosa para a cidade de João Pessoa. É tanto que virou modelo nacional. Ainda hoje, né, o aterro sanitário que nós fizemos usado, né? é usado 20 anos depois. Então, motivo de alegria a gente tá completando agora, em 5 de agosto, 20 anos do fechamento disso. E naquela oportunidade eu criei o Parque do Lixão do Roche, né? E quis Deus que eu voltasse a ser prefeito e estamos em processo de licitação. Se tudo correr dentro do prazo legal que tem que correr, eu espero que até no aniversário da cidade a gente possa dar a ordem de serviço para agora sim o Parque do Roche. Agora, prefeito, o senhor contou um pouco aí de toda a sua trajetória política, inclusive até agora, esse seu atual mandato, mas nem tudo sem flor. Nunca foram flores, né? Alguma mágoa de alguma trajetória política sua, uma pedra encontrada no meio do caminho que o senhor gostaria de falar, gostaria de tocar? Não, porque eu prefiro olhar para frente e vamos dizer assim, as traições, né, os equívocos de determinados aliados em determinado momento, isso não me alimenta guardar isso como mágoa. Né? Isso, se eu o fizer, vai fazer mal a mim, não a quem fez. Então, eu prefiro olhar para frente, entregar a Deixar o que Deus. passou. Passou e entregar a Deus que Ele cuida de fazer o julgamento daqueles que se alimentam de fazer o mal ao próximo. Agora o senhor falou sobre toda a sua carreira, na trajetória profissional, Eu já política. estou na prefeitura, lá em 2000 e pouco. Né? No primeiro mandato. Agora, prefeito. E Cícero Lucena? Cícero Lucena marido, Cícero Lucena pai, avô, irmão. Como é que Cícero é em casa? Como é que a população pode ver? Eu tive a felicidade de nascer num berço, né, de uma família sertaneja, né, embora meu pai fosse brejeiro. Meu pai morreu muito novo, morreu com 59 anos de idade, mas teve a felicidade que tantas famílias têm de ter uma mulher forte, né, que sustentou, por maior que fossem as dificuldades. Sei o que é isso. Então você sabe o que é isso e aí ela estruturou a família, porque quando meu pai morreu eu era o caçula, mas já tinha 10, 11 anos de idade, e ela então sustentou isso e nos permitiu, né, nos preparou para enfrentar as dificuldades da vida. Passado isso, minha mãe nos acompanhou até, ela veio a falecer com 92 anos, eu já era senador. Eu tenho uma passagem interessante, que por eu ser o caçula dela, eu sempre chegava, chamava ela de meu cheiro, e sentava no colo dela. Só que eu sentava segurando o peso nas pernas, né? Mas ela sentia como se o filho caçula... Se ela tivesse no colo. E aí eu fui, depois de eleito senador, aí eu cheguei para ela e disse, meu cheiro, vim me despedir que eu estou indo para Brasília. Aí ela disse,
Oxe, e vai fazer o quê? Eu disse, não, eu fui eleito senador, mamãe, eu tenho que ir morar lá. Aí ela disse, mas você vai morar lá? Eu disse, vou. Eu disse, Laura Emília vai? Eu disse, "Ah, vai e volta, a gente veio passar final de semana aqui." Aí ela deu uma expressão bem sertaneja, ela disse, ah, cutiacho, Eita. se eu soubesse, não tinha ligado para minhas comadres pedindo voto para Mas, você. rapaz, pô, isso Pois é, coisa de mãe, né? rapaz, a inocência de uma mãe, né? Isso. Então, quer dizer, essa é a relação, né? E também encontrei no lar com Laura Emília algo semelhante. Filha também de sertanejo, oriunda de Souza, com 8 irmãs e um irmão. E isso todos com uma formação muito familiar. Casei com Laura Emília, conheci Laura Emília no ano que fui estudar no Pio XII, né? Éramos da mesma turma. E a partir daí, ela fez vestibular, eu fiz também, e depois nós chegamos casamos, hoje temos 44 anos de casado, e tivemos 3 filhos. Quando estávamos pensando em adotar, porque ela era de uma família de 9 filhos, eu de Família 5, grande. né, família grande, eu até contei isso um dia desse numa escola, né, para os alunos. E aí, quando nós decidimos adotar, né, mais 2 filhos, a nossa meta era 5, veio o convite para entrarmos na política. E aí fizemos a opção, em vez de adotar filhos para morar com a gente, que a gente Procurar cuidasse ajudar. das crianças o maior número possível. Então, e graças a Deus é uma família estruturada, né? Meus 3 filhos, eu tenho Janine, que é a mais velha, tem Messinho e tem Mateus. Mateus, né? E hoje temos também 5 belos e belas netas, né? Laura, que é a mais velha, que estuda medicina, filha de Messinho. Temos João, filho de Messinho também. Temos Davi, filho de Janine. Pedro, que é o caçula de Messinho. Qual é o mais apegado com o vovô? Rapaz, termina sendo, quer dizer, você não distingue, né? Mas quem tem mais oportunidade de conviver com a gente, sem dúvida nenhuma, é Davi e Maria, que é a caçula, que vive. Os meninos de Messinho, moram mais, estudava em Campinas, João hoje está estudando em Brasília, Laura faz medicina em Olinda. Prefeito, quando a gente para um pouco para falar em família, a gente tem muita coisa para se falar. Mas eu gostaria de saber como foi que o senhor convenceu o Messinho a entrar na política, já que Messinho ele sempre foi um empresário, cuidava das coisas dele, mas quando pintou essa oportunidade, como foi esse processo de Acho que colocar termina estando no sangue, não sabe? termina estando no sangue, A minha né? formação sempre foi empresário, né? Quer dizer, Solon, quando me embutou na empresa, a gente partiu para a empresa. Na empresa, nós trabalhávamos com muita energia, com muita força, me relacionava muito, participava de feiras da construção civil nacional, internacional, trazíamos inovação para a indústria da construção civil. Para você ter ideia, o primeiro condomínio feito no Nordeste, tá certo? Foi através da gente, em sócio de Haroldo Lucena na Conserpa, que foi o Parque 42 e o Cota 100, junto ali do Unip. Depois era tão revolucionário que, na época, a gente teve que virar loteamento, porque na cabeça das pessoas não aceitava aquela evolução, aquela visão de futuro. Como também os primeiros centros comerciais específico, como hoje você tem o ecobusiness, você tem o ecomedical, a gente fez isso lá na década de 80, de 70, com o Síntese ali na esquina da Pedro II, com o Maximiano Figueiredo. O Síntese atrás ia ser o Síntese de Saúde, o primeiro Síntese Serviço, o outro era Síntese Saúde, quer dizer, onde a gente projetava já naquela época um andar só, com um atendimento só, para economizar recepcionista, para um espaço, se ganhar o espaço enquanto esperava os médicos ou o profissional de saúde que fosse atender. Então, o Síntese Serviço, tinha central de Xerox, que tinha na época, então era uma coisa 20 anos na frente ou 30 anos na frente, que a gente trabalhava exatamente com essa visão de futuro, de inovar, né, naquilo que cabe. Então,
Foi isso que eu acredito que ele começou também como empresário, né? Até porque a gente, por estar exercendo cargo público, a gente segurava e eles eram novos, não tinham como eles estarem participando, a gente preferia que eles estudassem e Estudar. fossem para a iniciativa privada. A gente sabe que às vezes a política ela é passageira, né? Então, nós é que estamos, eu que demorei, saí e voltei. Então, ele, na verdade, eu acho que tem um pouco do que ele viveu o momento onde a gente foi governador, onde a gente foi, então lá em casa era uma casa bastante política, Laura Emília se envolveu também nessa questão política, sempre me apoiando, cuidando, então eu acho que isso mostrou a eles. Agora também tem um fato interessante, já que é só para contar Conte sua lá, conte história. sua história aí. Quando eu saí da política em 2014, aí realmente fui conviver, né? Fui Se buscar dedicar mais à família. alternativa, dedicar mais a... E aí, quando Vitor Hugo, prefeito de Cabedelo, Messinho me disse, convidou Messinho, pela experiência de Messinho, contribuição empresarial que ele deu na cidade de Cabedelo, com vários empreendimentos. Vitor Hugo me marcou um almoço, queria conversar comigo. Eu fui. Messinho, ele já tinha convidado Messinho para ser secretário, e aí Messinho foi, nós fomos almoçar, e Vitor, olha, eu queria que você liberasse Messinho para a possibilidade de ser candidato a vice, até para me dar conforto de ter tempo para escolher o melhor candidato. Vitor Hugo lhe Vitor procurou. foi, marcou um almoço. Para conversar primeiro com o senhor. Isso, porque lá em casa a gente tinha tomado a decisão de ninguém participar Ninguém mais da participar. política, né? E aí terminou, olha, se isso lhe ajuda, Vitor, não tem problema, pode agora, não é possível, não é isso o nosso projeto. Aí quando chegou o momento de ser candidato, que aí Vitor convidou, já tinha um movimento então para eu voltar na política, eu estava para decidir. Aí quando eu decidi, aí Vitor já tinha formalizado o convite para Messinho ser o vice dele na reeleição. Aí foi engraçado. Faltava só o seu aval. Era. E aí, como eu estava aqui também para ser, né? Aí, quando eu tomei a decisão, aí cheguei em casa aí, assim, para comunicar a Janine, a Matheus e a Laura Emília. Aí, Janine disse, mas painho, o senhor não disse que a gente não ia mais entrar na política? Eu disse, minha filha, mas está acontecendo isso agora. Pois é, e agora o senhor volta feito tapioca, Volta dobrado. Então, eram 2 candidatos que estavam assumindo. Mas eu considero isso como missão. Tem um detalhe também que nessa transição que eu não queria ser candidato, eu me encontrei com o Tiago Lucena, vereador. Filho de Popó, né? de Vera, né? De De Vera, muitos amigos nossos. E aí, comendo um cachorro quente lá em X-Dog, de frente ao Pio Décio. Aí eu disse, ô Tiago, meu filho, eu soube que você está para ser candidato a vereador. Ele disse, estou pensando, mas estou com muita possibilidade. Ele disse, seja não, meu filho, não seja candidato, não, você é um jovem, inteligente. Eu estava naquela fase de não querer saber de política. Cuidar, você pode ser um profissional pode avançar muito. Ele disse, não, eu vou pensar, até eu lhe digo. Aí ele foi, ganhou. Aí quando eu tomei a decisão, eu liguei para ele. Eu disse, meu filho, você se lembra daquele conselho que eu lhe disse no Pio 10, que você não sei? Ele disse, me lembro. E que você não me obedeceu? Aí ele disse, me lembro, sim. Fui candidato, fui eleito, pois é. Pois eu também não estou mais me obedecendo, não. Eu vou ser candidato. Então, Tiago foi um dos primeiros a saber, então. Pois sim. Pronto, o senhor tocou num assunto importante aí. Já voltando de novo à política, eu acho que na política recente, na sua trajetória política recente, de 2010 para cá, acho que o senhor teve alguns desaventos, principalmente em 2010. O senhor estava, eu me lembro, o senhor estava bem cotado na época para disputar a eleição para governo do Estado. Na época, de uma certa forma, não deu certo sua candidatura. O senhor estava, eu inclusive vi pesquisas que o senhor aparecia bem na época. Em 2014, também teve esse movimento que praticamente não deixou o senhor concorrer à sua reeleição ao Senado. E aí, Cícero, naquela época, participei de algumas entrevistas, Cícero, à época, disse que estaria encerrando a sua vida política. Em 2020 tem esse seu retorno aí, retorno já vitorioso,
como prefeito novamente da cidade de João Pessoa. Esse processo todo começou desde quando? O senhor já trouxe algumas pitadinhas aí mesmo, aí quando foi que o senhor começou a dar o start, ligou o start? Não, realmente eu tenho que voltar. E foi vendo a situação da cidade de João Pessoa, do Brasil como todo, como foi esse seu processo de volta? Fábio, foi exatamente nesse sentido, quer dizer, eu estava fora da política, né? Estava já tomando outras atitudes e ações, né, na vida, mas quando veio a pandemia, em 2020, de fevereiro para março, que ocorreram os primeiros casos, nós então começamos a acompanhar. Você se recorda, eu até defendi o adiamento da eleição, né? Eu achava que, pela gravidade da pandemia, nós não devíamos ter eleição naquele ano, que prorrogasse o mandato dos prefeitos, até porque aproveitaria e coincidiria uma eleição única, que é o que eu defendo, com um mandato de 6 anos. E a eleição foi adiada, você se recorda bem disso. Isso proporcionou dilatação de prazos e eu comecei a receber convite de vários partidos para ser candidato. Talvez pela minha história, né, pela minha experiência, as pessoas identificando que estávamos vivendo um momento difícil, que não era oportuno pegar pessoas sem experiência para enfrentar a crise, né, que o país estava passando, as incertezas, as dúvidas, né, que estávamos vivendo. E aí, praticamente, quase todos os partidos me convidaram para ser prefeito, candidato a prefeito. E eu agradecia a confiança, mas dizia que isso não estava no nosso projeto. E, ao adiar a eleição, permitiu prazos, né, maior de desfiliação e tal. É tanto que quem me perguntava dizia: não sou candidato, não sou candidato. Mas chegou um momento que, efetivamente, eu percebi que, para eu enfrentar a crise da Covid, nós tínhamos que unir, né, vamos dizer assim, todos aqueles que pudessem colaborar e que ajudar. E, sem dúvida, é no município que as coisas acontecem, né? Se você precisa de um serviço público de saúde, você recorre a quem? Ao município. Se você precisa de uma educação que você não tem condição de pagar, você recorre a Ao quem? município. Ao município, à prefeitura. Se você tem questão de transporte coletivo, você recorre a quem? Quem é que cuida? É a prefeitura. Então, o aumento do emprego, a prefeitura tem um papel importante, embora tenha muito a ver com o governo federal, com as situações econômicas, com o governo do estado. E essa demanda de convites assim que me chegou me permitiu analisar que eu possivelmente poderia contribuir. Não era para ser prefeito, até porque eu não tenho vaidade, porque Deus já me deu a oportunidade de ocupar vários cargos e todos eles eu sei que são passageiros. Existe um movimento político também na época pedindo a volta do senhor à Exatamente. política? Isso, vários partidos me convidando para ser. Então, foi assim, mais a responsabilidade da vida pública que eu carregava, no sentido de ter alguém que tivesse experiência, que tivesse conhecimento e que fosse alguém que catalisasse mais, juntasse mais pessoas para enfrentar o problema, porque ninguém enfrenta isso sozinho, né? Quanto mais pessoas parceiras, quanto mais pessoas colaborando, diminui o tamanho da dificuldade. Então, em resumo, foi isso que me motivou a ser candidato. Nós tínhamos uma questão de prazo. No meu partido, na época, o PSDB tinha um candidato, e eu dizia a ele que não era candidato, como dizia todo mundo. Mas quando teve que eu achei que precisava mais, eu fui convidado pelo deputado Aguinaldo e pelo Ciro Nogueira, que já me convidava quando eu era senador para ir para o PP, e eu disse a ele, no prazo limite de desincompatibilizar, eu disse a ele que eu não ia porque eu não queria ser candidato. Aí foi quando o Ciro me disse: olha, Cícero, eu gostaria que você viesse para o meu partido, independente de ser candidato ou não, porque você vai contribuir para o nosso partido com a sua experiência, com a sua vivência, com a nossa relação. E aí eu achava que
ele estaria me dando ali 2, 3 meses a mais pela prorrogação da eleição, para que a gente refletisse um pouco sobre isso, um pouco mais, pelo menos com a liberdade, porque eu não admitia disputar com uma pessoa que, no meu partido, eu dizia que não era candidato. Não era justo que eu ficasse no partido e não deixasse essa pessoa ser candidato, né? Então, essa foi a razão que eu mudei, além do convite, né, que recebi do presidente nacional e de Aguinaldo Ribeiro. Então, essa foi a razão de eu ter ido para o PP, fui bem acolhido, tivemos uma belíssima campanha, foi construído também o apoio do governador João Azevedo, que nos conhecíamos há bastante tempo, convivemos na área técnica, como construtor, ele como meu fiscal, né, e técnico também, que João é dessa área de engenharia. E aí essa relação, além da confiança mútua, fez com que a gente unisse com o governo do Estado, que foi o grande passo da importância de sermos parceiros para construir o enfrentamento das dificuldades que a Covid oferecia à população de João Pessoa. Então, essa foi, vamos dizer assim, um motivo maior. E a partir daí, João nos indicou o jovem Léo Bezerra, que eu conhecia de relações anteriores com o pai dele, ele tinha sido da minha força jovem, inclusive, ao lado de tantos jovens aí. Nunca vi uma força jovem dar tanto político. Léo hoje é vice-prefeito, Tiago é vereador, Bosquinho é vereador, Damásio, Dinho, tá certo? Entre tantos outros, né, que eram da Tudo Força trabalhou. Jovem, todos eram da minha Força Jovem, da Força Jovem de candidatura. Então, eu tenho um bom sangue. E o senhor pegou um período difícil, que foi a pandemia, né? O senhor relatou bem aí, né? Pegou uma terceira onda aí, que foi a mais violenta que houve. Muito difícil. Eu estava, vamos dizer assim, a economia já sentindo, aumentando o desemprego, as dificuldades de enfrentamento, precisando dar resposta rápida. O prefeito que ganhou, no caso eu ganhei, tinha menos de 30 dias para montar a equipe, né? Porque por causa do segundo turno, o adiamento da eleição aproximou da posse, porque não adiaram o prazo da posse, mas é aquilo que eu acho que a cidade entendeu, que precisava de alguém que conhecesse, que tivesse experiência, né, e tivesse capacidade de enfrentar. Graças a Deus, ele me deu sabedoria e me deu também a oportunidade de ter parceiros, a exemplo do governador João Azevedo, que nos ajudou a enfrentar isso. Pois é, prefeito, estamos chegando aos nossos finalmente aqui. Passa rápido, muita história para contar, teria muita coisa ainda mais para a gente procurar saber aqui, alguns causos também que eu gostaria que o senhor nos contasse aí, mas vai ficar para uma próxima, viu? Outra oportunidade. De antemão, eu quero lhe dizer, me sinto muito honrado em tê-lo aqui no programa de estreia, muito obrigado. Vou agradecer a sua equipe aqui, Janildo, Arthur, Marcos, Vinícius, ao Lúcio, Giovanni, toda a sua equipe, muito obrigado por participar, por acreditar no nosso trabalho. E a você de casa, meu muito obrigado, que pôde nos acompanhar. Muita gente aqui no chat, aqui, prefeito, que infelizmente aqui eu não terei condições de mencionar, de mandar um alô, mas a todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. Esse foi o primeiro programa, peço desculpa por algum erro, alguma coisa que possa ter saído errado. Agradecer também a Voz Produtora, essa casa aqui que nos acolheu, que está nos dando essa estrutura bacana aqui para a gente realizar esse nosso podcast. Agradecer a um primeiro parceiro aqui, prefeito. A gente já começou o programa já com um parceiro, Mundo dos Pastéis, que é um parceiro já que já está acreditando no nosso trabalho aqui. Então, muito obrigado. E é isso, minha gente. Hoje teve essa exclusividade, foi a partir das 18 horas, com o prefeito da nossa capital, Cícero Lucena, contou um pouco da sua trajetória de vida e política aqui conosco, mas a partir da próxima quinta-feira, será às 19 horas, no canal do Conta a Tua História. Então, aguardo vocês. Até lá.